Estados Unidos prometem não interferir, mas Chikini jura que a Força Delta já invadiu o Brasil. Parece que o Demori foi lá pra Galãs ontem, né? Eu vou entrevistar ele ainda hoje, mas em outro canal. Vamos lá pra gente poder acompanhar, meus queridos e queridas. Bora! Vamos passar para uma outra pauta aqui, aproveitar o Campedelli. Pode ficar mais um pouquinho aí, mano? Posso. Até as pautas aqui. Então demorou, cara. Acho que Campedelli e Demori aqui são ótimos para comentar essa pauta, né? Que é uma pauta que está gerando uma polêmica por conta desse post aqui do Departamento de Estado dos Estados Unidos, tá? Vocês devem ter visto aí o que ocorreu. O Departamento de Estado dos Estados Unidos nega ter um plano para impedir reeleição de Lula. Ao G1, fontes do governo Trump disseram ainda que os Estados Unidos respeitarão qualquer governo que os brasileiros escolherem por meio de eleições livres e justas. A equipe de Lula avalia que o secretário Marco Rubio tem estratégia contrapetista para o pleito de outubro, tá? Esse aqui é o vídeo, mas o Departamento de Estado dos Estados Unidos negou ao G1 nessa quinta-feira ter um plano para impedir a reeleição do presidente Lula e afirmou que respeitará qualquer governo que for eleito em outubro. Segundo o blog do Valdo Cruz, a equipe de Lula acredita que o secretário Marco Rubio quer evitar a reeleição do presidente brasileiro. Questionado pelo G1 sobre o tema, uma fonte do órgão norte-americano afirmou que a avaliação do Planalto não corresponde à realidade. Damos grande importância à relação com o Brasil, respeitamos o povo brasileiro e qualquer governo que eles escolherem livremente por meio de eleições livres e justas no Brasil. E nós temos respeitado e mantido relações com governos de ambos os lados do espectro político no Brasil e tivemos relações muito bem-sucedidas com eles, afirmou a autoridade, sem mencionar explicitamente o nome de Rubio. Apesar da negativa menção a eleições livres e justas, já foi usada em declarações anteriores do governo Trump para questionar pleitos em outros países. O sistema eleitoral brasileiro, por sua vez, é comprovadamente livre e as urnas eletrônicas são seguras, segundo o TSE. Segundo assessores de Lula, a sensação de que Rubio teria um plano dessa natureza foi reforçada após o governo Trump divulgar um vídeo dizendo que o domínio dos Estados Unidos em toda a América nunca mais será questionado. O Brasil e os Estados Unidos enfrentam uma fase de crise diplomática em meio à aproximação das eleições, marcadas para o primeiro e terceiro finais de semana de outubro. Entre os fatores que estremeceram as relações entre os dois países nas últimas semanas estão uma montagem de Lula algemado e vendado no lugar do ex-ditador venezuelano Nicolás Maduro, que foi preso pelos Estados Unidos em janeiro, sanções contra autoridades brasileiras, como o cancelamento do visto da embaixadora brasileira em Washington e com a aplicação da Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes em 2025, fora sucessivos tarifaços contra o Brasil. E tem mais uma outra coisa, né, que apesar de eles ameaçarem, depois voltarem atrás, sempre tem como objetivo final uma situação como essa, inflamar a turma, né? Pessoas como Chikini, Paulo Figueiredo ficam assanhadinhos em situações como essa. E o Chikini, de acordo com o Chikini, essa grande fonte, assim como Marcos Duval, primo do Demore, aí já tinha falado que entrou no avião da Força Aérea Norte-Americana e tinha a cara do Lula lá na porta, agora o Chikini traz informações em primeira mão de que o Trump está vindo com tropas ao Brasil combater o partido, o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho. Informação curtíssima que Forças Delta já estão em território brasileiro. Forças Delta? Força Delta é a força especial. Força Delta, o cara gosta de um Chuck Norris. Não, o dia que o Chiquinho tiver credibilidade, vocês me internem, tá? Braddock. Exército americano. E hoje, esse deputado de direita, republicano, americano, vinculado ao Trump, fez essa postagem aqui, ó. É o Maduro preso, só que, ó, ele colocou a carinha do Lula no lugar do Maduro. Isso aqui não é teoria da conspiração, não, tá? Essa daqui é a mesma cronologia do que aconteceu na Venezuela com o Maduro. Primeiro, o governo americano declarou as organizações criminosas da Venezuela como organizações terroristas. Depois, o governo americano começou a combater essas organizações terroristas em território venezuelano, é o que vai começar a acontecer agora aqui no Brasil. Por isso que a esquerda está esperneando pela defesa da nossa soberania, porque eles sabem que o governo americano virá em território brasileiro combater PCC e Comando Vermelho, e depois foi que o governo americano prendeu o Maduro, porque o Serviço de Inteligência americano concluiu que Maduro fazia parte dessas organizações ou estava dando
Boa pergunta aqui da vovó da Henrique. Beijo, querida. Sem guerras, vivamos em paz. Promessa de ingressinho hoje realizada. Obrigado pelo trampo, senhor Pedro. Imagina, que isso, vovó. Obrigado, minha querida. 183, gente. Ainda tá faltando muito. 9 da manhã já, meus queridos. Vamos lá pra gente poder seguir. 236 pessoas nos acompanhando. Audiência tinindo. Obrigado pela presença de vocês, gente. Vamos lá. Bora. Proteção a essas organizações terroristas que o governo americano estava combatendo. A legislação americana permite que, depois que o governo americano declarar uma organização criminosa estrangeira como organização terrorista, o governo americano envie tropas até esse território estrangeiro para combater in loco essas organizações terroristas. É o que vai começar a acontecer aqui no Brasil. E eu recebi informação que serviços de inteligência americanos já estão em território brasileiro. Então o governo americano vai começar a combater agora ativamente aqui em território brasileiro PCC e Comando Vermelho. E essa postagem desse deputado americano aqui deixa isso muito claro. Gente, começou. Foi por isso que o Trump declarou o PCC e Comando Vermelho organizações terroristas, para que, pela lei americana, ele possa vir com tropas aqui no Brasil, combater aqui dentro PCC e Comando Vermelho. E se o Lula e qualquer autoridade der proteção a essas organizações, vai terminar assim, igual o Maduro. Meu Deus. E aí, quem tá falando a verdade, gente? Jeffrey Schlick? Ele tem um talento bom para mentir. Isso a gente não pode discordar. A análise dele tá correta. A única coisa é que ele não recebeu informação nenhuma de que tem força delta no Brasil. Se o cara você precisa mentir, ô Chiquini, não é só falar o que tá acontecendo, porque na verdade o que ele fez de análise aqui é o que a gente tá falando aqui desde o ano passado. Assim, não tem nada de novo, mas não. É aquele hook necessário de rede social, né? Recebi informação agora, segurando o biscoito, né? Que a força delta. Ô Chiquini, tu nem sabe, tu é de Curitiba, velho. Tu nem sabe o que é força delta. Ô Campedelli, tu acha que alguém de Curitiba sabe o que é força delta? Parem com isso, gente. Pelo amor de Deus. Agora, galera, eu ia fazer até, não deu tempo. Eu vou fazer, semana que vem eu vou trazer aqui. Amanhã de manhã eu vou estar com um negócio aqui. Eu já peguei o papel alumínio pra fazer, esqueci. Eu vou fazer meu chapéu de alumínio. Porque eu falei hoje de manhã no meu programa, eu tenho certeza que tem agente da CIA no Brasil já. Certeza, absoluta. Eu tenho agora a diferença. Eu acho que sempre teve. Então, é uma grande pergunta, né? Porque, veja bem, muito delulu. Durante a Lava Jato, claro, a galera do FBI veio pra cá. E depois a gente descobriu, publicamos até... algumas matérias sobre a CIA e o FBI e a inteligência americana. A agência pública fala do envolvimento do FBI na Lava Jato, furo do Intercept com a pública. Entrevista com a agente da CIA que o Bob Fernandes fez para a Carta Capital, e quatro coisas, e 2 entrevistas que eu e a Sara Vivacqua fizemos com o John Kiriakou sobre a CIA e as eleições de 22 lá no DCM, e a questão do Assange também. A CIA já está no Brasil há muito tempo. Inteligência americana. É por isso que eu acho que também que eles não invadem por conta disso, tá? Eles já estão aqui, eles já estão extraindo, eles já sabotam o Estado brasileiro há muito tempo. Mas vamos lá. As passagens aéreas dos caras. O nome e passagem aérea, porque vazou lá nas conversas da Vaza Jato. Vocês acham que não tem a CIA operando aqui? Claro que tem, a CIA operou lá na Venezuela, óbvio, mas eu não vou dizer que nem o Chiquini, ficar aqui inventando que eu recebi a informação que tem a Força Delta. Eu sou de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, eu não sei o que é Força Delta, então não vou mentir, né? E o Chiquini é de Curitiba, lá o pessoal de Curitiba também não sabe. Não adianta vir alguém de Curitiba falar que eu sou de Curitiba e sei que tá mentindo. Ninguém de Curitiba sabe o que é Força Delta. E aí, cara, olha que curioso. Vejam, essa semana, Helder. É isso. Saiu no Metrópole, se não me engano foi na segunda-feira, uma aspa de uma fonte anônima do Departamento de Estado, que é idêntica a essa que o Valdo Cruz publicou agora. Idêntica. Inclusive falando em eleições livres e justas. O Metrópole publicou e hoje o G1 publicou. Ou é a mesma fonte, ou simplesmente a gente pode concluir o que é mais óbvio. Em off, algumas pessoas estão autorizadas a falar em nome do Departamento de Estado, dizendo que não vão interferir, só que tem uma palavra que
A Sinara Castilho, aqui no chat, captou que foi a mesma coisa que eu falei na segunda-feira. O que significa eleições justas? O que é justa? É subjetivo. Eleições livres Uhum. é subjetivo, né? Submisso ao Campedelli? Estado Eleição Unidos. livre todo mundo sabe, ela tem uma forma, um formato, você não impede as pessoas de chegarem até as urnas, todo mundo tem direito a tirar título de eleitor, as pessoas não precisam pagar para tirar título, você tem uma série de pontos que um observador internacional vai olhar e falar, são eleições livres, né? Você permite o voto universal com acesso à urna, sem impedimento, você não tem gente ameaçando numa esquina, na outra tal, não sei o quê. O que são eleições justas? Eleição justa é aquela que o meu candidato ganha? Então, a maneira como a imprensa está publicando isso, cara, me desculpe, a imprensa está caindo de pato nessa história aí, porque tá dito que eles vão fazer uma avaliação subjetiva em relação às eleições. E só me faltava eles falarem também, assim, não, gente, eu vou interferir mesmo, tá? Claro. Só faltava, né? Não, gente, eu tô mandando um comunicado aqui que não, eu vou botar no cu de vocês aqui, a gente vai interferir na eleição e foda-se, tá? Eles vão falar que as Eu tô urnas não são cagando. confiáveis, né? É óbvio que ia sair um negócio desse, é óbvio. O pessoal também acha que, assim, tipo, eles acham que o pessoal vai dar tão na cara. Eu sei que o Trump, ele tem aquela vantagem de não ser uma pessoa sutil, mas também tem limite, né? Não vai, assim, falar em aberto, não, eu vou jogar uma bomba se o Lula ganhar. Menos, né? O pessoal tá surpreso que tem gente pelada na suruba aí também, né? Mas, ô Demori, nesse sentido, assim, o que você acha que realmente pode acontecer de interferência, cara, nesse pleito eleitoral, de interferência que eventualmente acontece daqui até outubro, até a posse do Lula? Cara, já está acontecendo, né? Tarifa é interferência eleitoral, Sim. Magnitsky é interferência eleitoral. Vamos lembrar que os passaportes de várias pessoas do governo estão. O Alexandre Padilha, por exemplo, está com um passaporte, não pode voar para os Estados Unidos. Teve o visto cassado. Então, interferência já está acontecendo. A dúvida em relação às urnas, veja, numa semana o Trump faz um pronunciamento em rádio e televisão, coloca em dúvida a votação nos Estados Unidos e fala que teve interferência dos chineses. Na semana seguinte, o Flávio Bolsonaro faz um pronunciamento, uma espécie de reunião, imitando a reunião do pai, com representantes de outros países, dizendo que tem problema nas urnas e que a Smartmatic é uma empresa venezuelana que fornece a tecnologia para o Brasil. Tudo errado, tudo mentira. Na mesma semana, o Eduardo Bolsonaro faz uma live com o Fernando Serimedo, argentino, picareta, vagabundo, pilantra, bandido, que foi indiciado na CPMI das fake news, que não pode pisar no Brasil, que inventou, que descobriu um software, que as urnas, que não sei o quê, que não sei o quê. Na mesma semana. Aí você tem então, Trump, Flávio com a reunião, Eduardo com essa história. Aí você tem o Milei vindo para cá, que o Milei é o quê? Ele é um provocador sendo usado pelos Estados Unidos. O Trump não vai pegar avião e vir para cá. Então ele manda o Milei, que é um bosta, que não tem nada o que fazer, tá usando fralda, um cagado, e fala, tá, pega esse inútil aí e manda pro Brasil, vem para cá, fica tumultuando, volta pra Argentina, fica chamando o Lula de porco, de lixo, de não sei o quê. Então, cara, eles já estão criando um ambiente, isso já é interferência. E aí completa com a informação que eu dei na semana retrasada e na semana passada. O consulado de São Paulo dos Estados Unidos está falando com influenciadores e jornalistas para atraí-los para conversar sobre liberdade. Marta colocou uma coisa aqui importante para não reforçar muito o que eles falam, né? Bora parar de chamar a citação de aspas, entre outros significava aspa igual a corno, chifre, melhor dizer citando ou citando fulano do que dizer aspas do Demori, por exemplo. Boa. Boa, interessante aí. Ele cita fontes anônimas, acho que é essa a ideia. A nossa mídia hegemônica caladinha sobre isso, sem sequer citar o problema que é a intervenção estadunidense no Brasil. Cara, na invasão da Venezuela, no sequestro do Nicolás Maduro, a Globo virou um press release do Trump. Eu assisti o Fantástico, assisti o Jornal Nacional no dia. Eu trabalhei naquele dia. Foi a coisa mais vergonhosa que eu já vi, assim, e eu nem sou o cidadão mais crítico aos Estados Unidos, tem gente muito mais crítica. Breno Altman, por exemplo, entrevistei o Breno naquela época. É um absurdo que a Rede Globo de televisão... É um absurdo que a Rede Globo de televisão gente.
ela torna a comunicação do Brasil mais pobre, infelizmente. Contribuiu para alguns avanços pontuais na televisão, mas hoje em dia a Globo é só atraso. Liberdade de expressão no ambiente digital brasileiro, no consulado, e oferecendo facilitação para tirar vistos, para ir para os Estados Unidos, para receber treinamentos e ter reuniões diretamente no Departamento de Estado. Hoje de manhã uma seguidora me mandou um vídeo da Cláudia Sheinbaum, que está conversando numa daquelas coletivas que ela faz todos os dias, que ela fica falando para a televisão e tal, com um influenciador, e o influenciador mostra o que para ela? A embaixada dos Estados Unidos, na Cidade do México, entrando em contato com ele, influenciador, para quê? Para ter conversas na embaixada, para desmontar falsas narrativas sobre os Estados Unidos. E ele cita uma reportagem de março, que eu não conhecia, eu fui lá ler, do jornal The Guardian, dizendo que teve uma ordem que partiu do Departamento de Estado para que todas as representações consulares pelo mundo cooptem influenciadores e jornalistas para que comprem a versão dos Estados Unidos sobre os seus interesses regionais. Você tem um vídeo dos caras que foi publicado ontem dizendo que não se questiona mais que eles que mandam aqui. Então, isso já está acontecendo. O que de pior pode acontecer a partir de agora, que eu vejo pelo menos? A partir da Colômbia, principalmente, e talvez também do Paraguai, mas o Espriella está mais aberto a isso. O Espriella assumiu, o que ele já fez? Falou que vai fechar a embaixada da Colômbia em Cuba, e é uma embaixada simbólica, porque foi lá em Havana que foram negociados os acordos de paz. Então, fechando a embaixada da Colômbia em Cuba, ele fecha o capítulo da pacificação com as Farc, ou seja, ele reabre a guerra ao narcoterrorismo, e já diz que os Estados Unidos vão participar disso, e vão fazer incursões na Amazônia. Alguém tem dúvida que vai ter jato dos Estados Unidos sobrevoando a Amazônia brasileira? O Brasil vai fazer o quê? Vai mandar um caça Gripen sueco que a gente acabou de comprar para derrubar piloto dos Estados Unidos? Não vai fazer, a gente vai ficar vendo voar e voar, vai emitir alerta, vai voar, e a gente vai se acostumar com os caras fazendo sobrevoo no nosso território. E eu acho que se o Flávio perde a eleição, tem uma chance muito grande, se não o Trump em pessoa, mas Marco Rubio, Pete Hegseth, essa gente toda, J.D. Vance, falar que as eleições do Brasil não são confiáveis e não podem ser consideradas eleições justas. A palavra eles já colocaram, tenho certeza que eles vão usar essa palavra. Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV, eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!